O primeiro painel desta manhã tratará do tema O Brasil em busca de reformas políticas e econômicas. Compõem a mesa principal como painelistas convidados os senhores Gustavo Franco, Paulo Guedes e Nelson Sirotsky, e a jornalista Ana Amélia Lemos, mediadora convidada do evento. Inicialmente, a senhora Isabelle Isdra, diretora do Instituto de Estudos Empresariais, fará uma breve apresentação do tema proposto para este painel, bem como apresentará os palestrantes deste painel. Bom dia, agradeço a presença de todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do 19º Fórum da Liberdade. Como presenciamos, o Brasil passou, principalmente nesse último ano, por grandes turbulências políticas relacionadas à ética e à responsabilidade administrativa. Foi um grande choque para os esperançosos brasileiros perceber que talvez as soluções para as mazelas do país não se encontrassem em um líder messiânico e ainda menos no assistencialismo e em um governo populista. Mesmo doloroso, esse processo proporcionou uma grande oportunidade para a reflexão sobre os rumos do nosso país e as alternativas governamentais apresentadas. Será que um governo tão grande e com tanto poder e dinheiro em suas mãos não estimula a corrupção? Será que a crença cega em um salvador não o desonera de uma boa gestão? Quais mudanças seriam necessárias para desfrutarmos de um governo mais livre e comprometido com o desenvolvimento? Para debater essas e outras questões, o painel O Brasil em busca de reformas políticas e econômicas apresenta como painelistas o senhor Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e atual professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro e sócio da Rio Bravo Investimentos. O senhor Paulo Guedes, um dos últimos economistas liberais do país, e o senhor Nelson Sirotsky, presidente da Associação Nacional de Jornais. Espero que aproveitemos ao máximo os ensinamentos de nossos convidados. Um bom painel. E passamos de imediato a palavra à nossa mediadora, jornalista Ana Amélia Lemos. Bom dia a todos os participantes deste primeiro painel, que vai debater o Brasil em busca de reformas políticas e econômicas. Informo que este painel terá duração de 60 minutos, dividido da seguinte forma. Cada um dos 3 palestrantes terá à disposição 20 minutos e o restante nós faremos um debate. Eu convido para usar a palavra o Dr. Paulo Guedes. Bom, é um prazer estar aqui no Fórum da Liberdade. O Instituto de Estudos Empresariais começou isso há 20 anos atrás. Vocês têm essa tradição de luta e enfrentaram aí os problemas no Sul esses últimos 10, 15, 20 anos e conseguiram abrir uma janela de luz nesses debates a respeito de liberdade econômica. Tem grandes empresários, o Gerdau é um campeão da liberdade há anos, defende isso, antes até da empresa ser tão grande e forte como é hoje, ele já era um liberal, e é um exemplo de comportamento, como empreendedor, como líder de comunidade, e, para mim, é sempre um motivo de satisfação estar aqui, porque eu me sinto em casa, realmente, do ponto de vista intelectual. A tese que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é uma tese... Eu estou bastante confiante a respeito da plausibilidade da hipótese que eu vou apresentar. E nós somos prisioneiros cognitivos, para usar a linguagem do professor Douglas North, que é o prêmio Nobel, que nós tivemos o prazer também de assistir aqui ontem. Nós somos prisioneiros cognitivos, nós estamos prisioneiros do nosso próprio espaço mental, dessa própria construção que criamos no Brasil, e cuja tradução principal, eu, como eleitor,
não tem um candidato em quem votar 2, 3, 4 eleições, porque eu posso escolher entre o social reformista Ciro Gomes, entre o social populista Antony Garotinho, entre o social sindicalista Lula, o social democrata programático Serra ou Fernando Henrique, e assim por diante. Então, o Brasil é prisioneiro da armadilha cognitiva social-democrata. Baixo crescimento, desempenho econômico medíocre, e eu vou traçar aqui uma história curta de como nós produzimos essa prisão, de por que o Brasil, que foi um país que no século passado, nos primeiros 70, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,3%, 7,4%, por 70 e poucos anos ininterruptos, à frente, inclusive, do Japão, porque o Brasil foi atingido em pleno ar, fulminado, quebraram a dinâmica de crescimento do país, e nós estamos prisioneiros dessa armadilha de baixo crescimento. Essa história é relativamente curta e relativamente simples. Ela começa no crepúsculo do governo militar, onde você tem uma centralização, governo federal, os braços armados da intervenção estatal são as empresas estatais, Telebrás, Eletrobras, Portobras, Siderbras, Nuclebras, etc. Programa da Ferrovia do Aço, 15 bilhões de dólares. Programa nuclear, 15 bilhões de dólares. Transamazônica, 9 bilhões de dólares, gastos excessivos públicos, e vamos para o ocaso do regime militar em meio a acusações de autoritarismo e corrupção. Você se lembra que os militares que entraram com a ideia de tradições, pátria, a defesa da moral e da ética e da própria liberdade, porque devolveriam rapidamente aos civis o regime democrático, no final saem do Palácio do Planalto pela porta dos fundos, literalmente. O general Figueiredo não transmite a faixa presidencial e sai pela porta dos fundos do Palácio. Por quê? A direita sai desmoralizada e a esquerda é atraente, porque a esquerda, e, de novo, eu faço referência ao que o professor Douglas Norte disse ontem, a eficiência do mercado político. Como é que o mercado político pode ser eficiente se as alternativas são: você é de direita, portanto, autoritarista e corrupto, ou você é a favor da democracia e da justiça social, e você é de esquerda? Bom, toda a população brasileira passou a ser de esquerda, porque há uma falsificação cognitiva a respeito das alternativas possíveis. E os liberais democratas, que existem desde Atenas, com os mercados e a democracia, que só foi expandindo os círculos de inclusão. O capitalismo é uma história de inclusões, não é uma história de exclusões. Aliás, os últimos que estão sendo incluídos são os 3 bilhões de indivíduos da China, da Índia, da Rússia, do leste europeu, que haviam provado a outra receita. E onde está essa tradição de 2000 anos? De democracias e mercados, primeiro entre os gregos, Esparta, militarista e autárquica, ganha a Guerra do Peloponeso e começa o declínio da civilização grega. Não é acidente. O socialismo é um episódio relativamente curto da história humana, sangrento bastante pelas reações que produziu, não é? 2 guerras mundiais, 120 milhões de pessoas atingidas, mortas, ou em combate, ou por torturas e repressões internas. A sociedade aberta quase faleceu no século passado, foi asfixiada pelos 2 extremos, pelo socialismo, pelo comunismo de um lado, nas sociedades fechadas, e pela reação nacional socialista, que era o nazismo, de um lado, também extremo. E onde estão os liberais democratas, que eram a favor de democracia e economias de mercado, os amigos da liberdade, sempre ameaçados pelos 2 extremos. E não são conservadores. Conservador é quem quer conservar. Os liberais nunca quiseram conservar. Assistimos ontem também a conversa sobre a grande sociedade de livre acesso, não é? Que é o que a democracia e os mercados têm feito. E o socialismo, então, é absorvido pela grande sociedade aberta simplesmente como uma síntese de solidariedade. É a única coisa que restou do socialismo aproveitável. Não é? Ele entra no lugar da religião, que ele sempre detestou, ele entra no lugar da solidariedade, do instinto de solidariedade, que, realmente, numa organização global, há inseguranças no coração do homem, o indivíduo se sente desprotegido e precisa da tal rede de proteção social. E fica, então, aquela falsa promessa de que com o socialismo você pode entregar aquilo.
Ora, as populações que se entregaram a essa busca implodiram e estão hoje tentando reingressar no capitalismo globalizado, sem encargos sociais, sem encargos trabalhistas, sem proteções e pedindo pela inclusão do lado de cá. O Brasil, sociedade politicamente fechada, início dos anos 80, tateando no escuro, procurando uma direção. Se você é um democrata, está a favor do restabelecimento do regime democrático e é a favor da justiça social, junte-se a nós. E começa uma competição infernal de um mercado político ineficiente, porque ele é prisioneiro de uma mentalidade equivocada, obsoleta e passada. E aí nós temos um fascinante desfilar de tragédias, nas 3 dimensões do nosso grande equívoco, que é essa armadilha social-democrata. Quais são as 3 dimensões? A primeira dimensão são as disfunções financeiras. Então, vamos examinar orçamentos, a história dos orçamentos aí nesses últimos 20 anos, as 2 décadas de democracia. A primeira grande onda intervencionista vem com os militares, que levam os gastos públicos para 22%, 23%, 24% do PIB. E, como vimos, investindo em capital físico, instalações industriais, máquinas e equipamentos. O capital humano jogado para o lado. Educação, saúde, habitação, segurança, justiça, esse troço para o lado. E o que a gente tem realmente são grandes empresas estatais e grandes projetos federais. Na hora que você abre politicamente, a pressão social é colossal pelo resgate da dívida social, né? As desigualdades de oportunidades. De um lado, políticos inebriados, em busca do poder finalmente atingido com a abertura política. De outro lado, jovens economistas inexperientes, incultos e em busca da fama e do sucesso fácil. Oferecem soluções rápidas, sem reforma do Estado, sem explicitar esse conflito de reforma do Estado que seria necessário e que nós não fizemos até hoje. Vende-se uma receita fácil. É só congelar preços, usar uma âncora cambial, fazer uma tablita de conversão, está feito o plano cruzado. É uma falsificação da realidade. É como viabilizar a classe política gastar mais, oferecendo uma solução inorgânica, disfuncional, falsa. Aquilo dura 1, 2, 3 anos de glória, implode, explode, o Brasil vai para uma moratória externa, caça bois no pasto, persegue empresários e começa a nossa tragédia financeira. Saímos daquilo ali, vamos para outra disfunção. Aprendemos que não podemos usar a política monetária irresponsavelmente, nem dar o calote externo. Então, agora vamos usar a política monetária. Aí começa o plano real, bem concebido, interessante, porém também centrado num instrumento. Os primeiros 4 anos de plano real, o valente Gustavo Franco defendendo lá a fronteira, sozinho, cercado de índios por todos os lados, até o ataque final, onde ele é derrubado também, porque não há reforço. Houve déficit fiscal durante os primeiros 2, 3, 4 anos de plano real. Quer dizer, então, você fazer a política de estabilização sem reforma do Estado, sem transformações, só na base da política monetária, é como diz hoje o Afonso Bevilacqua, diretor do Banco Central, é fazer cirurgia de córnea com picareta. Que, aliás, ele está fazendo muito bem. Cirurgia de córnea com picareta. Quer dizer, realmente a meta inflacionária vai ser atingida, agora é um custo elevado, porque ninguém mais trabalha. E a fórmula dos políticos é sempre essa. Bota meia dúzia de jovens valentes lá, eles vão defender e vão fazer o que está combinado, enquanto a gente do resto não faz nada. Essa tem sido a forma de defesa da classe política brasileira. É um espremedor de suco de jovens talentos. Os economistas são exprimidos, um a um, viram suco, são usados, enquanto se perpetuam os mesmos políticos lá em cima. E eles vão oscilando. E aí a gente passa tendo analisado essas disfunções são claras. Se você gasta muito, primeiro você causa uma hiperinflação. Aí você aprende, não posso emitir moeda. Agora eu vou emitir muita dívida. Aí você causa 1 trilhão de dívida, quase 500 bilhões de dólares. Uns 3 ou 4 planos Marshall. Dava para reconstruir a Europa 3 ou 4 vezes. Isso foi o que nós gastamos para estabilizar a economia brasileira. E não está garantido, porque a qualquer momento, se o Banco Central sai, está tudo solto outra vez. É lamentável. Então, são disfunções financeiras que, na verdade, são epifenômenos do mesmo mal.
é o mesmo, são sintomas epidérmicos do mesmo mal. O mal é um só, gastos públicos de 20% para 40% do PIB. Bom, isso tem também a dimensão política. Qual é a dimensão política? É a desmoralização de todo o espectro político brasileiro. Primeiro estão desmoralizados os partidos de direita fisiológicos que apoiaram o regime militar autoritário e corrupto. Então vamos agora para o PMDB, que o PMDB é o grande campeão da liberdade, doutor Ulisses, doutor Tancredo, a campanha pelas diretas, etc. Entra lá o PMDB. O que é o PMDB 3 ou 4 anos depois de populismo e demagogia? Com plano cruzado, com coisas desse tipo. Em que se transforma o PMDB? Em algo aparentemente muito feio, porque saem de lá os dissidentes e criam o PSDB em nome da ética. Então, em vez do doutor Ulisses e do Tancredo, aparentemente estariam lá o Newton Cardoso, o Orestes Quercia, etc., e aquilo teria virado um partido de esquerda populista e fisiológico. Então, vamos criar um doutrinário programático, é o PSDB. Bom, 2 mandatos após, o mesmo crescimento econômico medíocre, de 2,3%, que, aliás, é a média do crescimento econômico dos últimos 25 anos. Está todo mundo aborrecido, porque o ano passado cresceu 2,5%, eu não entendo o aborrecimento. Há 25 anos que cresce 2,5%. Por que tanta dor? Né? Já era para ter se habituado. É comovente a regularidade desse desempenho medíocre. Deve haver algo sistemicamente errado. Não é? Bom, o PSDB é acusado e perde eleição em nome da ética, em nome da falta de transparência, por causa das privatizações no limite da irresponsabilidade, não é? Por causa da compra de votos para a reeleição, perdem a eleição e entra a esquerda transparente e ética. E aí nós estamos assistindo todo dia na televisão. É um espetáculo de ética e de transparência absolutamente exemplar. Um exemplo para as novas gerações, para as futuras gerações, está sendo acompanhado no mundo inteiro como o símbolo da nossa transparência e ética, principalmente da esquerda do PT. Ou seja, a desmoralização atingiu todo o espectro. Será que há algo sistêmico? Se uma infecção chamada corrupção atinge todo o espectro político, será que é algo genético? Hipótese 1. Seríamos os brasileiros geneticamente corruptos? Hipótese 2. Será que é sistêmico? Que o sistema político foi também transformado numa feroz disputa por recursos? Se 40% do PIB são repartidos pela grande agência central, o governo comanda hoje 40% do PIB, será que isso não deforma, isso não corrompe a estrutura política? Vale tudo, qualquer acordo, desde que se coloque a mão em 40% do PIB? E que tipo de exemplos isso transmite para a sociedade? Opção 1, se você é jovem, estude bastante, 3, 4 anos no curso superior, depois faça uma pós-graduação, depois trabalhe mais 5, 10 anos, quem sabe um dia você será alguém nesse mercado globalizado com 50 milhões de desempregados. Opção 2, passe um verde e amarelo na cara, jogue meia dúzia de pedras em nome do impeachment, seja eleito prefeito de Nova Iguaçu, o Lindbergh, lá no Rio de Janeiro. Não termine sequer seu curso de Direito e será um jovem simpático, rico brevemente, porque a profissão é rentável, e um exemplo para a juventude do mundo inteiro. Esses exemplos estão se transformando, estão sendo dados em todos os setores. Esse é o da política. No campo, opção 1, trabalhe bastante, se é um jovem simples e humilde, faça um curso técnico, vá estudar alguma coisa de agronegócio, e quem sabe um dia você será alguém. Opção 2, receba uma camiseta do MST, um caminhão-pipa, participe de uma passeata, jogue 3 pedras no laboratório da Aracruz e será alguém. Você vai ter dinheiro garantido, esses 40% do PIB estão sendo aplicados no Brasil inteiro, já há universidade rural, ensinando luta de classes, etc. Esses exemplos estão se reproduzindo. Empresarialmente é a mesma coisa. Opção 1, lute competitivamente no seu mercado e compita com 80 milhões de brasileiros por uma fatia. Opção 2, vá a Brasília, consiga
um contrato de fornecimento de material para o Exército, um contrato de fornecimento. Inclusive, se você for estagiário do INSS, você pode, em 3 semanas, conseguir um golpe de R$3 milhões. Se você já tiver mais tempo de prática, 10 anos, 15 anos, você pode fazer como a Georgina, são 100 milhões. Mas se você for estagiário talentoso, R$3 milhões é coisa de 3 semanas, como estagiário no INSS. Bom, esses exemplos estão se multiplicando, estão sendo dados. Essa carga de valores que nós estamos transmitindo para gerações novas. E, finalmente, a terceira dimensão dessa tragédia brasileira. A primeira era justamente as disfunções financeiras, não é? A última delas são os juros astronômicos, o câmbio baixo, são disfunções financeiras. A segunda é essa disfunção política. E a terceira, finalmente, é a estagnação econômica. É o Brasil parado. O Brasil parado, esperando reformas, e que vir aqui pedir votos dizendo que vai modernizar o sistema de previdência. E quem é o social-democrata que tem coragem de dizer que quer mudar as relações de trabalho? A legislação trabalhista obsoleta, anárquica, injusta e impeditiva da criação de empregos. Porque a população economicamente ativa brasileira, 80 milhões de brasileiros, 50 milhões não têm carteira de trabalho assinada, estão fora do mercado, estão excluídos. Perderam os empregos para os chineses. Não é? E o câmbio é o sinal que está chegando. O que a China, o que a Índia estão mandando de sinal para nós, através desse sistema de mercados internacional e globalizado, é a seguinte informação: vocês têm um pouco de minério, sente em cima disso, e geladeira, sapato, isso deixa que a gente faça para vocês. Então, nós podemos assistir uma desindustrialização do Brasil em nome de mercado. Nós não temos economia de mercado, nós não temos neoliberalismo, nós temos socialistas com cartão de crédito. É isso que nós temos tido no Brasil por 20 anos. E hoje, o desafio da estagnação econômica é o seguinte: você tem uma bola de ferro na perna direita, que é excesso de impostos, a bola de ferro na esquerda, juros elevados. As mãos amarradas são os encargos sociais e trabalhistas. E alguém diz assim: agora corre que o chinês vai te pegar. É isso que nós estamos vivendo. Então, eu fico por aqui, em termos de tempo, volto ao assunto depois, mas o que nós precisamos justamente é escapar desses limites cognitivos da social-democracia brasileira. Nós precisamos da liberal-democracia, que foi o que produziu a reconstrução da Alemanha e do Japão no pós-guerra. Na Alemanha, o caso clássico do Ludwig Erhard, sendo atacado e combatido a cada medida, quando liberou os preços, quando fez a reforma trabalhista, quando mexeu na lei salarial. Cada medida era fustigada, moção de desconfiança. Por quem? Pela social-democracia, o SPD. E depois que o milagre é feito, ele é exibido em vitrines socialistas. É sempre assim. Quer dizer, tem o Ludwig Erhard, 10 anos, conserta a Alemanha e projeta para cima. Aí entra o Willy Brandt e a social-democracia e exibem os produtos da reforma liberal em vitrines sociais-democratas, porque a reforma é tão poderosa que você pode exibir por 15, 20 anos antes de dar problema de novo. É o exemplo atual do Chile, onde as reformas liberais foram implementadas e agora oscilam, né, revezam-se no poder partidos sociais-democratas, socialistas, etc. Não há problema, porque a máquina funciona, serve para todo mundo consegue operar. A reconstrução não pode ser coincidência se há uma reconstrução de duas economias que são hoje a segunda e a terceira maiores economias do mundo, Japão e Alemanha. O Japão com Ludwig Erhard, a Alemanha com Ludwig Erhard, o Japão com o Partido Liberal Democrata, até hoje no poder. Não pode ser coincidência se você faz, desde pequenos países, como, na verdade, cidades-estados, como Hong Kong, Singapura, e, ao mesmo tempo, funciona num país de dimensão continental, como hoje estão tentando se modernizar, China, Rússia, Índia, etc. Não pode ser coincidência se a reestruturação econômica das economias anglo-saxãs, Estados Unidos de Reagan, Inglaterra de Thatcher, estavam descendo, os Estados Unidos perdendo a competição para os japoneses, início dos anos 80, e a Inglaterra, depois do trabalhismo, desaparecendo, correndo o risco de perder uma guerra com a Argentina, imagine, o problema dramático deles. Né? E, de repente, aquilo renasce e se dá o luxo de abrir mão do euro, fala, não, eu vou ficar fora porque vocês aí são meio complicados. E está fora e virou umas economias, se reergueu. A economia
A inglesa é outra economia hoje, uma das menores taxas de desemprego, grande crescimento econômico, quer dizer, ressuscitou. Depois do trabalhismo inglês, a Inglaterra ressuscitou. São exemplos demasiadamente claros, recentes, históricos, para serem ignorados. Não é coincidência. E a grande sociedade aberta, na verdade, por uma concessão dos que tiveram a vitória intelectual, porque, na verdade, não houve empate, não. Houve a derrota do socialismo como um equívoco intelectual. A paz do coração, perfeito. Solidariedade, utopia, irmandade, tudo isso será preservado. Isso nós vamos absorver, é a síntese da sociedade ocidental. Mas a vitória intelectual foi completa. Democracia, economia de mercado e a ação social descentralizada do Estado. Essa é a grande síntese. Tem lugar para o socialista? Tem. Vem cá, nos ajuda aqui no programa Voucher para os estudantes que precisam de oportunidade nas escolas. Está aqui, vamos expressar a sua solidariedade à rede de proteção social desta forma. Não como uma engrenagem de produção na economia, porque foi um desastre completo. Então, eu termino dizendo o seguinte, esse tipo de fórum, se tivesse acontecido em todas as capitais do país, nos últimos 20 anos, como tem acontecido aqui, o país seria outro. Porque aqui você tem essas luzes que permitem que se vá além desse paradigma social-democrata que aprisiona a elite intelectual brasileira, inclusive a elite empresarial. O que você mais vê é empresário, não só indo a Brasília para conseguir as encomendas, mas como depois fazendo também uma ONGzinha para dar uma ajuda a meia dúzia de pobres ali na vizinhança dele. Que é muito meritório, mas que realmente não é o principal foco. O foco é se você crescer 4%, 5%, 6%, 7% ao ano, como o Brasil pode crescer, recuperar essa dinâmica de crescimento, você vai tirar os 80 milhões de pessoas das faixas mais baixas de renda. É assim, é com crescimento, trabalho em 1, 2, 3 gerações. Não há outro caminho. E a globalização vai nos mostrar. Da mesma forma que a associação da direita, do ponto de vista político, foi mortal nos últimos 20 anos e eliminou a direita, você não encontra ninguém de direita no Brasil. Quem é direita? Você fica olhando, não tem. Ninguém é. Por quê? Porque foi mortal essa associação política com o regime fechado. Vai haver um problema na esquerda agora, que é o seguinte, ser social-democrata, em meio a uma onda de globalização, vai extingui-los como espécie. Ou eles mudam, ou eles serão devastados por essa onda de flexibilização e construção de instituições novas e flexíveis que o Brasil precisa. Nós precisamos destruir interesses entrincheirados e instituições superadas e criar instituições novas e flexíveis que nos permitam a sobrevivência econômica e, principalmente, para você poder dizer que tem uma classe política que mereça esse nome. Né? Uma classe política nacional que mereça respeito é alguém que produz uma ordem institucional que nos permita sobreviver economicamente nessa competição global. Se a classe política não conseguir entregar isso, nós temos um problema existencial. O que fazer com a classe política? Obrigado. Muito obrigada. Antes de convidar o próximo palestrante para este painel, o Brasil em busca de reformas políticas e econômicas, eu gostaria de informar aos senhores participantes que tiverem interesse de fazer perguntas aos conferencistas, que façam por escrito, que as recepcionistas apanharão essas perguntas para a gente apresentar ao final das 3 exposições. E depois do liberal-democrata, com tantas provocações, eu convido agora o social-democrata, Gustavo Franco, para fazer a sua palestra. Boa sorte. Obrigado. Muito bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao IEE pela oportunidade de retornar ao Fórum da Liberdade. Não há nada no Brasil como este fórum. Já se quis fazer em outras partes, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É uma coisa muito própria daqui. Sempre que eu venho, o primeiro impulso é de parabenizar essa comunidade pela capacidade de mobilização que aqui se tem.
Muito bem. Eu estou começando um resfriado, minha voz está sumindo, portanto, eu vou ser breve e telegráfico, talvez para o benefício da objetividade. Eu tenho 7 tópicos, quis organizá-los assim, de uma forma bem telegráfica para fazer a mensagem mais concentrada. Número 1, tal como o Paulo mencionou, eu gostei muito da apresentação do professor Douglas North ontem, e ele fez uma apresentação genérica, e nos cabe incluir os conteúdos brasileiros para fazer a história que ele contou mais interessante, e ela é muito mais interessante do que parece. Sua tese principal era a de que não existe propriamente uma natureza que seja a referência para nossa economia, enfim, para as políticas públicas. Cada país meio que tem a sua própria natureza. As condições iniciais brasileiras são diferentes das condições iniciais de outros países que começam sua jornada na direção do desenvolvimento econômico. E aqui a coisa começou torta mesmo, como começou em outros lugares. Como é que começou? Talvez seja correto dizer que, diferentemente dos Estados Unidos, aqui a revolução que propunha que não se podia taxar sem representação, por exemplo, perdeu, ganhou o inimigo. Nós fizemos a nossa independência a partir de um conchavo de lideranças com a potência colonizadora, que tinha sobre o Brasil uma relação de extrativismo, e tudo se passa apenas como se estivéssemos transferindo a capacidade de expropriar as riquezas da terra da potência colonizadora para um pequeno grupo de elites locais. É uma sociedade que se forma já desde o início sobre o estigma do privilégio. Trata-se de uma terra generosa, cheia de riquezas, e que a grande briga é por estabelecer os direitos de propriedade sobre os privilégios que essa terra nos proporciona. O Estado criador dos privilégios aparece antes da sociedade, da economia, da organização social, da sociedade se estruturar. É uma sociedade invertebrada, invisível, e já tem um Estado que designa quem é o dono de determinados pedaços de terra, e dele deriva privilégios para o resto da vida. A cultura de ganhar sem trabalhar, por direitos adquiridos que duram para sempre, nasce junto com esse país. É parte da nossa identidade, de uma forma incômoda, desde o início. Muito bem. Esse extrativismo é, do início, vegetal, agrícola, mineral, e depois industrial também. Em termos práticos, todavia, isso tem limite, porque a riqueza não se acha na terra, bastando pegar e indenizar, evidentemente, o dono da coisa. Chega um certo momento que isso é preciso criar riqueza, né? E aqui, nesse país, nós inventamos uma fórmula curiosa para criar riqueza. Esse é o meu segundo ponto. Essa coisa esse truque se chama inflação. Criou-se nesse país, quer dizer, percebeu-se nesse país, mais ou menos ali pelos anos 30, se eu fosse ser preciso, em 1933, um conjunto de instituições conducentes à inflação como processo de criação de riqueza. Esse é o momento que o mundo transita do padrão ouro para a moeda fiduciária, descobre que a moeda não pode mais ter vínculos com a natureza e que os Estados podem agora, sem nenhum limite, imprimir pedaços de papel e, com isso, pagar suas contas, criando riqueza. Olha que maravilha, numa terra onde já o privilégio era o princípio ordenador da relação entre o Estado e a sociedade, agora o Estado descobre que pode fabricar privilégios em série, em escala industrial, pintando papeizinhos coloridos e distribuindo para pagar suas contas. Em toda parte onde a mudança da moeda metálica para a moeda fiduciária
em toda parte onde essa descoberta dessa mágica foi feita, as sociedades se organizaram no sentido de criar instituições para coibir os abusos que o Estado poderia cometer utilizando a moeda. Era preciso criar um contrapeso. E, em toda parte, esse contrapeso foi o crescimento, o desenvolvimento ou a criação de bancos centrais, instituições com a missão de defender este interesse difuso importante da sociedade, que é o poder de compra da moeda, e, portanto, impedir que o Estado abusasse de nós, sociedade, criando um imposto sem representação através da inflação. Aqui não. Nós não apenas não criamos o Banco Central nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, apesar do Tratado de Bretton Woods, nos anos 50, nos anos 60, no governo militar, nós criamos um Banco Central, mas que continuou subordinado ao Banco do Brasil. Só em 86 ele deixa de ser, mas meio que não muda tanto as coisas. Os bancos estaduais continuam sendo bancos centrais regionais e os federais comerciais também. Só lá para meados da década de 90, depois do PROES, é que nós podemos dizer que o Banco Central brasileiro é um banco de verdade. Nenhum país demorou tanto nesse planeta, talvez, para criar um Banco Central de verdade e, portanto, impedir que a sociedade seja pilhada pelo Estado através da pintura de papel colorido, como neste país. O que destruiu essa combinação de foco no privilégio que está dos nossos vícios de origem e o viés institucional inflacionista foi, esse é o meu terceiro ponto, a democracia de massa, fenômeno que aparece aí pela década de 80, onde o que se percebe, na verdade, se apresenta para nós como uma espécie de enigma. O primeiro governo democrático brasileiro, depois de tantos anos, que se inicia em 1985, presidente Sarney, ninguém podia esperar que este primeiro governo democrático começa com uma inflação pouco inferior a 100% ao ano e termina, 5 anos depois, com uma inflação quase 100% ao mês, 83% ao mês, no último mês do governo do presidente Sarney. O que aconteceu para que o Brasil vivesse essa extraordinária, talvez a pior das patologias econômicas que se conhece, justamente nos 5 anos do primeiro governo democrático, depois de tantos anos? Resposta: é a democracia de massa que explodiu a sociedade baseada no privilégio e exacerbou as contradições institucionais existentes, conducentes à inflação. A inflação era a única saída para a criação de privilégios, a democracia como que provoca os políticos a incluir todo mundo dentro do sistema de privilégios que unia o Estado à sociedade. Só que não é possível criar privilégios para 180 milhões de pessoas. Portanto, se todo mundo for ter a sua boquinha, a sua conquista na Constituição Federal, o que nós vamos criar é uma imensa falácia da composição, uma soma das partes que, enfim, é muito maior do que o que tem para inclusive, se distribuir, mesmo através da pintura de papel. E, portanto, o Brasil experimenta, muita gente não se dá conta disso, talvez a pior inflação da história deste planeta. Recentemente, Stanley Fischer, economista do MIT, que esteve no governo americano, esteve no FMI como diretor adjunto, fez uma compilação das 45 piores inflações da história da humanidade a partir dos anos 50, tirando os 8 casos de hiperinflações posteriores às 2 guerras. Eu acho que não faria tanta diferença na estatística, mas nos 45 casos que ele seleciona, são inflações maiores que 100% ao ano, e no Brasil isso começa em abril de 1980 e acaba em 1995. Só um país teve inflação desse tamanho mais tempo do que nós: a Argentina, 206 meses, o Brasil, 183 meses. Durante esse período, que vai de 1980 a 1995,
a inflação brasileira acumulou o número de 20,7 trilhões por cento, ok? 20,7 trilhões por cento. Eu gosto sempre de lembrar esse número toda vez que eu ouço alguém falando. Hoje em dia, que o Brasil tem crescimento medíocre, não sei o quê, parece que o Brasil está pronto para correr a maratona depois de ter passado por uma doença dessa magnitude. 20,7 trilhões durante esses 15 anos significa mais ou menos 16% ao mês, em média, durante 15 anos. Ok? Não há vida inteligente numa situação como essa. Esse país ter resistido essa tempestade é um fenômeno. Na verdade, o fim desse episódio é, em si, talvez, o resultado de vários acidentes e coincidências, é um tipo de organização política que se deteriora e que abre janelas inesperadas para que grupos, inclusive fora do espectro partidário, chegassem a Brasília com ideias, aproveitando um momento de um vice-presidente distraído, de uma CPI que paralisa o Congresso, e subitamente poucas pessoas, usando o Instituto da Medida Provisória do jeito antigo, conseguiram fazer um plano de estabilização. A força das ideias. As ideias podem mudar o mundo. Eu tive o privilégio de participar desse experimento, posso testemunhar, enfim, que foi sorte. Foi uma sucessão de pequenas coincidências e acidentes. Aquilo que acabou sendo o Plano Real poderia ter sido assassinado na segunda semana, na terceira semana, todavia as coisas foram acontecendo, foram dando certo, como um experimento de poder extraordinário por mostrar, inclusive, a fraqueza implícita desse tipo de sociedade mal organizada em torno da ideia do privilégio. Isso tinha que acabar, estava podre e está acabando de um jeito até que nos surpreendeu. Nós que não éramos políticos eleitos, éramos tecnocratas, sem poder, desconhecidos, e fizemos essa confusão toda. O problema depois de feita a estabilização, depois de bem-sucedido o Plano Real, é a pergunta sobre o que vem depois. Nós conseguimos ali, através de mudanças que principalmente afetaram o coração da concessão de privilégios, que era a fabricação de papel pintado, nós conseguimos muita coisa, mas era preciso reconstruir, inclusive, princípios fundadores da economia brasileira, para que pudéssemos, então, pensar mais ambiciosamente em crescimento. Largamos o câncer ou largamos o alcoolismo, agora vamos melhorar a saúde do organismo. Tivemos que lutar com várias coisas. Acho interessante mencionar algumas, porque isso ainda faz parte da agenda nacional de muitas maneiras. Número um, existe uma corrente de pensamento conservadora, aspas, que insiste e sempre insistiu que não tem nada de errado com o Brasil é uma terra generosa, cheia de riquezas, e que está tudo bem. Naquela época, a inflação era o que era, e a turma dizia, não tem nenhum problema fundamental com o Brasil, a inflação só existe hoje porque existiu ontem, ela é inercial. Essa é uma tolice que, a meu juízo, produziu efeitos paralisantes extraordinários. Talvez o processo inflacionário não tivesse durado tanto tempo se tivéssemos repudiado desde o início essa ideia que não tinha uma causa fundamental, que não tinha um câncer, que não tinha alguma coisa errada que nós tínhamos que atacar. Tinha sim, tá certo? E hoje é um pouco a mesma coisa. O juro é alto porque o Banco Central é malvado, não gosta do Brasil, parece que não tem nada errado, que uma canetada resolve o problema. Não é assim. Então, primeira coisa para se ter clareza é que tem algo de errado, sim. E se a gente não se mexer para atacar e não identificar o micróbio, a infecção,
nada vai acontecer. É preciso apontar aonde estão as coisas. Segundo problema que tecnocratas e bem-intencionados em geral têm quando vão para o governo é o problema vocacional, o problema do político, o problema da embalagem. E eu lhes dou um exemplo interessante. Desde o começo da batalha do Real, nós falávamos em ajuste fiscal. Não havia uma audiência no Brasil que não ouvisse ajuste fiscal e ficasse arrepiado pensando em mais impostos e entendesse aquilo como agenda negativa. Até que um dia alguém descobriu a mágica. Vamos parar de falar em ajuste fiscal e falar em responsabilidade fiscal. Todo mundo é contra ou tem restrições à noção de ajuste fiscal. Ninguém se atreve a ser contra responsabilidade fiscal. Portanto, é irresponsável. A responsabilidade fiscal trouxe para dentro da discussão econômica a dimensão ética, porque responsabilidade fiscal não é apenas gastar dentro dos limites que a sociedade lhe impõe. A responsabilidade fiscal é também não roubar, é também não endividar as gerações futuras indevidamente e não pintar papel para pagar suas contas. Ela tem várias formas operacionais que enfim, nós economistas conhecemos, mas levar o mantra da responsabilidade fiscal para audiências mais amplas, conquistar o coração do Brasil com este conceito, isso demorou muito. Só em 1998 nós aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal com enormes resistências, inclusive do próprio governo, que tinha vergonha de lançar essa terminologia, temendo com isso que se tivesse assim, reconhecendo que durante o período anterior a 98 tivesse se comportado de forma irresponsável. E eu não tenho dúvida que esse foi exatamente o caso. Mas o fato é que veio e hoje, é claro, ainda preciso muito o que aperfeiçoar na responsabilidade fiscal, mas ficou a lição de que é preciso ter a embalagem correta para as boas ideias chegarem ao conjunto da população. Essa é uma democracia midiática, de massa, onde expressões pequenas que sintetizam essas grandes verdades precisam ser encontradas, às vezes, por lideranças que têm essa intuição privilegiada de falar com as multidões, que os economistas não têm, não foram treinados para isso. Outra lição importante: quando se ataca privilégios, que são, por definição, prebendas de minorias, é claro que nós fazemos inimigos, em série, em sucessão. Adianta pouco que a destruição de um privilégio a uma minoria resulte num benefício para uma imensa maioria de pessoas. O problema é que, como o benefício é muito disperso, a maioria não sente, não se mobiliza, não se sensibiliza. Entendeu? Acabamos com um banco estadual que representou uma espécie de tributação sobre o Brasil inteiro. O efeito não parece impactar no bolso individual de cada brasileiro que está em casa vendo o Jornal Nacional, vendo os funcionários lá do Banco Estadual fazendo bagunça lá no dia da privatização, gás lacrimogêneo e borracha para todo mundo. Aquelas pessoas estão perdendo privilégios, mas quem está sendo indenizado pelas perdas, às vezes nem sente o benefício. Portanto, o trabalho de reforma numa sociedade com tantos privilégios e tantas minorias agarradas às suas boquinhas é um trabalho infernal. Você acumula inimigos que vão lá, botar o dedo na sua cara e acusá-lo de coisas, e os seus aliados, consumidores, estão desorganizados. Os taxpayers. Quando é que os taxpayers se organizaram nesse país para apoiar alguém a fazer alguma coisa? São maiorias desorganizadas, e por isso o reformador é um solitário que apanha calado ou esperneando, faz pouca diferença, mas apanha consistentemente das minorias. Os interesses difusos,
hoje, quem toma conta dos interesses difusos? É o Ministério Público. O Ministério Público iniciou alguma CPI contra a inflação? Não. No meu tempo, tinha muita gente querendo pegar nós, os reformadores. Agora, aqueles que criaram a inflação, isso me dá a impressão de ser o crime perfeito. Tivemos uma inflação de 20 e tantos trilhões por cento durante tantos anos, tantas pessoas defenderam os conceitos que nos levaram a essa tragédia distributiva. Por que será que a distribuição de renda no Brasil é isso que é? E quem são os responsáveis? Aonde estão? Quem é que vai lá sentar nas CPIs? Está certo que vão os corruptos, mas todas as pessoas que fizeram o Plano Real sentaram em CPIs. Eu sentei em 8 CPIs, não vi ninguém dos que criaram a inflação ter que dar explicação sobre por que déficit público não gera inflação em nenhum lugar do mundo, nem no Brasil. Enfim, coisas do Brasil. O sistema político brasileiro, Paulo chamou atenção para isso, ele não abre espaço para as ideias que podemos chamar de liberais ou de qualquer outra coisa. Essa é uma designação que hoje virou xingamento. Chamar alguém de neoliberal é como antigamente chamar alguém de burguês, é o inimigo, tá certo? E por quê? Porque as ideias liberais, ou as ideias do bom senso, se preferirmos, elas apontam no seguinte sentido: uma sociedade tão grande com tanta gente, ela tem como princípio fundador a meritocracia, a organização através de mercados, a competição. Não há nada mais revolucionário no Brasil do que a meritocracia, do princípio darwinista, de que os melhores vão ganhar no jogo econômico. Não no Brasil. O hábito local é que no Brasil, no jogo econômico, não pode ter perdedor, tá certo? Todo perdedor sempre vai achar que perdeu porque o Estado deixou de lhe proteger ou pessoalmente lhe atacou, lhe retirando a capacidade de se defender dos chineses, da globalização, do que quer que seja. Nunca o perdedor perdeu porque era incompetente, tá certo? No meu tempo, todo mundo que reclamava porque o câmbio estava baixo, ou porque o juro estava alto, ou porque o mercado estava ruim, é culpa do governo. Desculpa, não é culpa do governo, não. As pessoas perdem, porque no jogo econômico as pessoas perdem e ganham. E aqui no Brasil a gente precisa aprender isso. Tem gente que perde, sim, e o progresso é verdade, tem vítimas inocentes, muitas vítimas inocentes, mas tem vítimas culpadas. Ok? E é isso que a gente precisa se acostumar a ver no Brasil. Eu queria terminar fazendo uma observação otimista. Eu acho que o advento da democracia de massa no Brasil criou um novo participante fundamental no jogo político, que, enfim, é com muita má vontade que o establishment político reconhece que perdeu o poder diante dessa nova entidade. Essa nova entidade que representa a opinião pública em armas, o mercado. O mercado é uma espécie de hiperdemocracia, é uma espécie de eleição direta em tempo real. O mercado faz com que cada declaração infeliz de um político faça as pessoas votarem através das suas canetas, dos seus cheques, fazendo a bolsa cair, o juro subir, o dólar subir, e, portanto, é plebiscitário. O político falou bobagem, imediatamente o mercado bate nele, ele percebe que não pode falar mais aquele tipo de bobagem, aprende a interagir com a opinião pública, não através do marqueteiro ou do vizinho ou do que seja, mas através do mercado, repercutido ainda mais pela mídia, que procura, enfim,
capturar o sentimento da maioria, o mercado se tornou um juiz implacável do mundo político, uma interferência que muitos consideram impertinente. Eu convivi com presidentes que reclamavam do mercado. Íamos ao presidente dizer: presidente, não faça isso, que o mercado não vai gostar. O presidente ficava indignado. Que história é essa de mercado? Eu fui eleito, o mercado não tem nada que me dizer o que fazer. Tem sim. Essa democracia do século XXI é uma onde o poder não está aqui na banca de autoridades que os senhores e as senhoras viram ontem, daquelas pessoas solenes fazendo um discurso. O poder está aí, do lado, está aí com vocês. Aí é que as coisas vão se definir. Foi o mercado que fez o PT e o presidente Lula fazerem a curva que fizeram na direção do bom senso e se transformarem no que se transformaram, pelo menos no que tange à política econômica. Eu tenho certeza que essa sabedoria, que hoje já é coletiva e bastante clara, vai trazer bom senso para o próximo presidente, para o próximo ministro, quem quer que sejam, hoje faz pouca diferença. Muito obrigado. Convido, então, para agora fazer uso da palavra o presidente da RBS, Nelson Cironsky. Bom dia a todos. Não se preocupe, eu não vou falar de economia. Não é a minha especialidade, né? E depois, ainda mais depois de ouvir os ilustres economistas que me antecederam, eu prefiro ficar rigorosamente no tema que me foi proposto, de falar um pouco sobre algo que, como a maioria dos senhores, algo que eu convivo no dia a dia, que é exatamente a comunicação e o impacto da comunicação nesse ambiente, na vida de todos nós. Eu, obviamente, quero cumprimentar, né, uma vez mais, a turma do IEE e a todos os empresários que apoiam esse Fórum da Liberdade. Ontem eu jantava com os amigos de fora, que estão aqui presenciando esse evento, e nós falávamos, né, de como determinadas coisas só acontecem aqui no Rio Grande do Sul. E esse Fórum da Liberdade é um desses fenômenos que só acontece aqui no Rio Grande do Sul. E todos nós que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, estamos envolvidos com a execução, com a elaboração desse projeto, devemos nos orgulhar, mas, evidentemente, que os meninos e meninas jovens do IEE merecem todo o nosso reconhecimento e todo o nosso entusiasmo para dar continuidade a esse trabalho que orgulha a nossa comunidade. Eu, dentro do clima de um fórum de liberdade, eu quero conversar para vocês que eu tentei negociar com a organização a compra de alguns minutos para poder falar um pouco mais sobre a questão do impacto da comunicação na vida e nas reformas, né, que o nosso país tanto precisa e que nós estamos discutindo nesse painel e nesse fórum, mas não fui bem sucedido. Razão pela qual eu tentarei ser extremamente objetivo numa reflexão para o debate posterior sobre qual o papel da imprensa no controle do poder no nosso país. Eu preferiria dizer até qual o papel da imprensa no acompanhamento do poder no nosso país em nome da cidadania, como foi muito bem dito há pouco pelo Gustavo Franco. Independente de quem esteja no exercício do poder, que seja a representação da social-democracia, que seja a representação da democracia liberal ou da democracia massificada ou sindicalizada, como a que nós vivemos hoje, independente de quem esteja no exercício do poder, me parece que é devido um papel para a imprensa, para a comunicação, de acompanhamento do poder em nome dos cidadãos. Eu acredito objetivamente que a finalidade maior do jornalismo é a de oferecer aos cidadãos as informações que os cidadãos e cidadãs necessitam para serem livres e para se autogovernarem. Foi publicado agora, no ano de 2003, um livro pela Universidade de Harvard,
chamado Os Elementos do Jornalismo. Esse livro foi escrito por 2 críticos da imprensa americana, os jornalistas Bill Novak e Tom Rosenfield, onde eles fizeram uma grande reflexão dentro da Universidade de Harvard sobre quais deveriam ser os fundamentos a serem perseguidos por todos nós que fazemos comunicação e que fazemos jornalismo, para preservarmos e para ampliarmos a nossa credibilidade com o público, a nossa credibilidade com quem está do outro lado, com quem nos assiste, com quem nos ouve e com quem nos lê. Nesse livro, esse conceito de que o jornalismo tem uma finalidade clara, na medida que ele gera um impacto na vida das pessoas, esse livro, publicado no ano de 2004, ele retrata muito bem, através de 9 princípios, aqueles elementos, aqueles fundamentos que, a meu ver, devem estar extremamente presentes no exercício do jornalismo numa sociedade como a sociedade brasileira, tão carente e tão necessitada de reformas políticas, de reformas econômicas e de reformas de natureza social e, sobretudo, tão necessitada de reformas com relação aos nossos valores e aos nossos princípios. Esses 9 elementos do jornalismo eu entendo como verdadeiros fundamentos para o exercício da nossa atividade de comunicação e da nossa atividade de jornalismo. A primeira obrigação do jornalismo e da comunicação é com a verdade. A verdade deve ser uma obsessão no processo de construção de informação. A verdade, ela é essencial para que o cidadão, do outro lado, possa exercer a sua própria independência. O jornalismo deve ter como lealdade principal o seu compromisso com o público, o seu compromisso com os leitores, com os telespectadores, com os ouvintes. Esta lealdade, esta referência, essa ligação com o público, me parece um fundamento essencial para o exercício do jornalismo, que muitas vezes é confundido num ambiente como o nosso, como que vivemos no nosso país. O nosso principal compromisso tem que ser com os cidadãos. A essência do jornalismo está intimamente relacionada com a disciplina da verificação. Nós precisamos checar exaustivamente todos os dados, todas as informações que chegam às nossas redações antes de divulgá-las nos nossos veículos. Nós entendemos que os jornalistas devem manter a independência daqueles a quem cobrem. Esse é um outro princípio, é um outro fundamento extremamente polêmico no nosso dia a dia, na nossa convivência, onde o processo de relacionamento, muitas vezes, tenta a oferecer uma contaminação naquilo que geramos nos nossos veículos, com determinados princípios, com determinados valores, com determinadas ideias. A ideia da independência sobre quem se cobre, sobre a informação, sobre as fontes, é fundamental e é muito bem expressa nesses fundamentos do jornalismo. O jornalismo deve funcionar como consequência, como um monitor independente do poder. E a independência do poder, ela passa necessariamente pela independência econômica de quem faz a comunicação e de quem faz jornalismo, seja no âmbito profissional, seja no âmbito empresarial. A independência econômica dos veículos de comunicação é um dos fundamentos para que o veículo possa exercer, em nome da cidadania, o acompanhamento do poder e o acompanhamento de todas as questões que envolvem o relacionamento de dia a dia. O jornalismo deve apresentar, ainda dentro dos fundamentos dos professores americanos, o jornalismo deve apresentar um fórum para a crítica pública e o debate público. O jornalismo deve garantir pluralidade, espaço para todos. Todos. Muitas vezes nós recebemos inúmeras críticas pelo espaço, pela divulgação que damos para determinado assunto, para determinado tema que, por alguma circunstância, pode não ter o interesse, pode não representar um interesse específico de um grupo. Mas esta ideia de pluralidade precisa efetivamente estar presente nesse jornalismo responsável
que nós pregamos e nesse jornalismo responsável, nessa reflexão que foi feita pelos professores americanos. O jornalismo deve lutar para transformar o fato significante em interesse relevante. Isso é muito mais uma questão de forma. O item 8, o jornalismo deve manter as notícias compreensíveis e equilibradas. Aqui estamos falando de conteúdo. A ideia de traduzir temas difíceis, como as questões econômicas que nós estamos olhando, em uma visão clara para quem está do outro lado, para que quem esteja do outro lado recebendo esse tipo de informação tenha a capacidade de formar o seu juízo sobre o assunto. E os jornalistas devem ter liberdade para exercer a sua consciência pessoal. Isto pressupõe ética e responsabilidade no exercício da atividade de jornalismo. Dentro desse contexto, eu queria dividir com vocês uma reflexão sobre o tema que me foi sugerido. Qual a principal função da imprensa no controle deste poder no nosso país? Como devemos exercer esse acompanhamento em nome dos cidadãos de todas as coisas que acontecem ao nosso redor e que afetam, sim, as nossas vidas, seja como pessoas físicas, seja como empresários? Eu destaco 4 campos em que me parece que cabe uma função para a atividade do jornalismo, para exercer com dignidade esta responsabilidade que a atividade pressupõe. Uma das atividades é, obviamente, simplesmente relatar os fatos. Nós, enquanto imprensa, enquanto veículos de comunicação, só nos é devido a responsabilidade de relatar os fatos, sempre, obviamente, buscando relatá-los com precisão, relatá-los numa perspectiva de verdade e deixar que o nosso público seja o juiz daqueles fatos que estão sendo relatados no dia a dia. Um outro elemento que nós podemos priorizar no nosso processo de comunicação, nesse exercício do controle, nesse exercício do acompanhamento do poder, seria o de nos posicionarmos sobre os fatos, o de termos opinião sobre os fatos, e muitas vezes até o de encaminharmos uma linha editorial na sustentação de determinados modelos, de determinadas ideias, de determinados pensamentos, de determinadas ideologias. Um outro campo, que poderia ser a atividade principal dos meios de comunicação, seria a cobrança de promessas. Quantas promessas no dia a dia nós observamos, nós vemos, e cobrar as promessas, promessas de todas as naturezas, vamos criar não sei quantos milhões de empregos, registro em cartório, não serei candidato, cumprirei meu mandato até o final, sou contra a reeleição, cobrança do gênero, que mesmo tivemos na campanha, não teremos aumento de impostos, cobrança, um exercício de cobrança. Um outro exercício que pode ser feito como prioritário pela área da comunicação, nesse controle do poder, está exatamente relacionado com a investigação e com a denúncia, com a antecipação, com a ideia de provocação e de atividade, de proatividade em cima dos fatos que acontecem no nosso dia a dia. Infelizmente, no nosso país, esta crise de valores, essa crise ética que, infelizmente, vivenciamos no exercício da função pública, precisa ser investigada, precisa ser denunciada. São 4 campos que podem configurar a linha para os meios de comunicação e para os profissionais de comunicação no exercício desse acompanhamento, no exercício desse acompanhamento do poder público. Eu gostaria muito de ouvir dos senhores, num processo proativo, a opinião dos senhores deste Fórum da Liberdade, no sentido de saber qual deve ser a nossa prioridade. Diferentemente do que a maioria dos palestrantes fazem, eu vou pedir para vocês que vocês liguem o telefone celular. Liguem o telefone celular
e liguem para 3299-2006 agora. 3299... Federico, custa menos de R$1 a ligação. 3299-2006, porque eu gostaria de ter um depoimento deste Fórum da Liberdade sobre... Você só vai ter que teclar 1, 2, 3 ou 4. Sobre a visão dos senhores com relação à principal função da imprensa no controle do poder do nosso país. 3299-2006, menos de R$1, não estou fazendo propaganda de nenhuma operadora, cada um faz a sua. Se for simplesmente, na visão dos senhores, se for simplesmente relatar os fatos, tecle 1. Se for, na visão dos senhores, a atividade principal que deva ser posicionar-se diante dos fatos, tecle 2. Se for a cobrança de promessas, tecle 3. Se for a questão da investigação e da denúncia, num ambiente como o nosso, que nós vivemos, tecle 4. Eu vou ligar também. Vamos ver se está funcionando o sistema. Está funcionando, não? Está funcionando? Eu vou acelerar, está entrando um carinha aqui perguntando na sua visão. Já teclei o que eu acho. Agradeceu. Vamos ver o resultado. Evidentemente, estou precisando de óculos. Esse público, nós tivemos até agora 192 respostas. Acho que é uma amostra razoavelmente significativa. 204 agora. 19,9% dos senhores entende que a nossa principal missão é de relatar os fatos. 13% dos senhores entende que a nossa principal missão, enquanto empresa de comunicação, é nos posicionarmos, é termos opinião sobre os fatos. 15% dos senhores entendem que a nossa principal missão é a de cobrança de promessas, cobrança de ideias que foram colocadas, e que os meios de comunicação devem fazer esse exercício. E 55% dos senhores, felizmente como eu, também teclei 4, entendem que a nossa principal missão está relacionada com a investigação e com a denúncia. Efetivamente, nós entendemos que numa sociedade, é óbvio que não existe certo ou errado nessas respostas, é nosso papel o exercício de cada uma dessas funções, mas nós entendemos que numa sociedade como a que vivemos, com crises de valores, de princípios e com uma crise ética tão grave como a que nós vivemos, que sim, senhores, é nossa responsabilidade priorizar a investigação e a denúncia. Eu trouxe alguns exemplos para os senhores desse exercício do jornalismo voltado para a investigação e para a denúncia, tendo muito presente aqueles princípios e aqueles conceitos que fundamentam esta relação e esse compromisso do jornalismo com o cidadão no acompanhamento do poder. O primeiro exemplo é um caso nosso, aqui do Rio Grande do Sul, publicado por Zero Hora, relacionado ao programa Bolsa Família. Os jornalistas que produziram essa matéria com toda essa repercussão na visão do cidadão estão aqui presentes. Esse é um tape de 3 minutos e meio que nós vamos assistir agora. Uma reportagem investigativa pode estar ao alcance do mouse. Foi o que Zero Hora constatou ao acessar o site do Fome Zero. Apenas famílias extremamente pobres deveriam receber todo mês uma ajuda de até R$90. Mas parte do dinheiro acabava no bolso de famílias que não necessitavam. Eu recebi um telefonema, daqueles tantos que a gente recebe todos os dias na redação, e de uma pessoa que não queria se identificar, sugerindo que eu olhasse o site do Fome Zero, do Ministério do Desenvolvimento Social, e visse como se repetiam nomes na cidade de Sapucaia do Sul. Ela disse, tu vais notar que várias pessoas recebem mais de um cartão, ou vários nomes se repetem. Existe uma fraude, eu não sei de que tipo. Às vezes, quando pensamos em uma reportagem investigativa, achamos que ela deve derrubar o prefeito, o governador ou o presidente da República. Casos como o Watergate, que derrubou Nixon, não acontecem todos os dias. Mas uma matéria também pode mudar a vida de alguém que ninguém conhece.
Quando a fonte anônima ligou para a redação de Zero Hora, não estava pensando em ajudar Priscila. A fraude acontecia de duas maneiras. Uma delas era entregar cartões do Fome Zero a famílias com renda superior a R$100, o teto máximo estabelecido pelo programa. A outra era alterar uma letra no nome de um beneficiário, criando um cartão praticamente igual. Estes formavam uma lista de fantasmas que todos os meses iam a uma agência da Caixa Econômica Federal e retiravam o dinheiro, que poderia ser entregue a uma família realmente carente. Constatei que de 2.500 nomes que eu chequei, mais de 200 se repetiam ou eram de homônimos. Por exemplo, Adelaide de Amaral e Adelaide do Amaral. Os fraudadores eram de dois tipos, no caso de fraude mesmo. Eram pessoas que recebiam mais de um cartão do governo, um do governo passado e um do governo atual, e isso é proibido por lei. Elas deveriam ter entregue o cartão antigo. E no caso de pessoas homônimas, quando não existia uma delas, o fraudador é quem fez o cartão. Agentes governamentais, no caso as prefeituras que estavam cadastrando, tiravam um cartão a mais e provavelmente sacavam esse dinheiro. Para dar nome e sobrenome à fraude que começava a se confirmar, foi acionada a rede de repórteres de Zero Hora no interior do estado. Com mais repórteres em campo, os jornais da RBS confirmaram que a fraude era generalizada pelo estado. No site do Ministério do Desenvolvimento Social, nós tivemos acesso às fichas, aos nomes das pessoas cadastradas no programa Bolsa Família, e a partir daí começamos a rastrear nos municípios. Pegamos informações com a Brigada Militar, com fontes, com pessoas conhecidas dessas cidades, e descobrimos que muitas das famílias ali cadastradas tinham alto poder aquisitivo ou moravam em bairros de maior poder. Então, viajamos a esses municípios e lá nos defrontamos com pessoas cadastradas que tinham um cartão do Bolsa Família e, ao mesmo tempo, tinham carros na garagem, tratores, propriedades rurais, máquinas agrícolas e que estavam irregularmente recebendo o benefício, inclusive alguns servidores municipais. As denúncias chegaram a Brasília. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome admitiu o erro, tirou o site do ar e mandou refazer os cadastros em todo o país. A reportagem da Zero Hora, ela foi fundamental porque nos mostrou, a partir de informações que o próprio governo disponibilizava, o quão algumas falhas que o sistema ainda não estava conseguindo capturar. Isso permitiu aperfeiçoar o sistema e identificar um conjunto importante de fraudes. Em Santa Cruz, depois de bloqueados os fantasmas, a prefeitura investiu na Vila Bom Jesus. Muitos moradores passaram a receber o benefício. Entre os novos beneficiários está Priscila, que nunca apareceu no jornal, no rádio ou na televisão. É um dinheiro que vem, que dá para pagar uma conta, que dá para vestir as crianças, né? Que a gente pode contar todo mês. É um dinheirinho que dá para ajudar a gente. Deixa eu valorizar esta visão. Eu já recebi o cartão amarelo aqui da Ana Amélia, já vou finalizar, para nós irmos ao debate, mas deixa eu valorizar esta visão, né, de um jornalismo, de uma comunicação de denúncia e de investigação voltada para os interesses do cidadão. Essa tem que ser uma rotina, essa tem que ser uma prática em qualquer dimensão. Um outro exemplo de uma matéria publicada no Diário Gaúcho, um assunto nosso aqui da nossa cidade, né, em que moradores da Vila Coab e Cavalhar estavam praticamente sitiados, né, sendo dominados pelo tráfico de drogas aqui ao nosso lado, né, a partir da matéria do jornal, mudou a vida das pessoas, houve uma providência da Secretaria de Segurança mudando aquele quadro. E é óbvio que os casos mais conhecidos, né, são aqueles que mais nos afetam, aqueles que nós mais acompanhamos no dia a dia, são aquelas denúncias, aquelas investigações relacionadas com o acompanhamento, com o controle e o acompanhamento sobre as questões do poder central. E são inúmeros os casos. Nós estamos vivenciando apenas hoje mais um ciclo de denúncias, mais um ciclo. Não é muito diferente do período em que nós vivenciamos denúncias que tiveram como consequência a queda o impedimento de um presidente da República. Não é muito diferente de processos que acompanham, né, de investigações de matérias que acabaram representando renúncias de representantes do Poder Legislativo. Quer dizer, esta é a nossa função, esta é a nossa missão, sempre voltado com esta visão de fiscalizar o poder numa perspectiva
dos cidadãos. Por outro lado, apenas para encaminhar o debate, já que a gente não tem tempo para aprofundar o tema, por outro lado, há um questionamento, há uma pergunta, há uma indagação na sociedade de quem deve exercer e quem deve fiscalizar a imprensa nesse exercício. Nós temos feito muito esse debate, nós temos procurado muita discussão, nós teríamos tempo aqui, se tivéssemos tempo, nós podemos fazer uma outra enquete, né? Mas é óbvio que nós não vamos fazer a enquete porque já estou com o tempo estourado, mas é óbvio que existem muitos mecanismos de controle sobre a imprensa para que a imprensa exerça com dignidade a sua função de acompanhar o poder em nome dos cidadãos. Felizmente, a Constituição brasileira, ela não permite nenhum tipo de censura prévia em nosso país, muitas vezes violentada pelo Poder Judiciário. Mas, felizmente, a Constituição abriga esse direito dos cidadãos. Por outro lado, a nossa Constituição dá o direito aos cidadãos de recorrerem ao Poder Judiciário quando se sentem, por alguma maneira, prejudicados pelas notícias da imprensa. Os jornalistas, como as empresas de comunicação, estão sujeitas a todas as regras e a todas as normas, tanto do Código Civil quanto do Código Penal. Nós ainda temos uma lei de imprensa específica, anacrônica de 1967, que nos cria profundos embaraços no exercício do nosso dia a dia. Lei essa que precisa ser revisada, de preferência precisaria ser, inclusive, extinta, mas que faz parte desse mecanismo de controle da sociedade sobre a imprensa. Um outro mecanismo de autocontrole são os códigos de éticas que inúmeros jornais, associações, veículos de comunicação executam no seu dia a dia como um processo de autorregulamentação, como um processo de autocontrole para o exercício desta missão nobre. Eu entendo que o principal mecanismo de controle que deva existir sobre os meios de comunicação está exatamente representado pela opinião pública, está representado pelos senhores, representado pelos leitores, pelos ouvintes, pelos telespectadores, que diariamente têm a opção de escolher um determinado veículo, que diariamente têm a opção de trocar o canal, de optar pela assinatura de um jornal, de fazer a assinatura de um canal de televisão. Esta é a ideia de optar por uma emissora de rádio. Esta é a principal ideia de controle da sociedade sobre os meios de comunicação. Parabéns ao nosso Fórum da Liberdade. Esta é uma iniciativa extraordinária que nós devemos nos orgulhar, que nós nos orgulhamos, devemos incentivar e, a partir de debates como esse que faremos agora, com certeza cada um de nós terá a oportunidade de aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre todos esses assuntos magníficos que estão sendo debatidos aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson Sirotsky. Agradeço a exposição do Nelson Sirotsky, e agora nós vamos ter que fazer um exercício, eu numa dificuldade enorme, porque recebi aqui perguntas fantásticas, inteligentes, algumas de participantes da Guatemala, da Argentina, de São Paulo, mas a missão do moderador é muito complicada. E temos também a escravatura do tempo, nós temos aqui apenas 10 minutos. E eu gostaria, então, de repetir o que fiz em Brasília, quando consegui que 10 dos maiores empresários brasileiros, entre os quais o nosso conterrâneo Jorge Gerdau e Johan Peter, falassem 3 minutos cada um e sintetizassem tudo o que precisavam dizer. Agora eu vou selecionar para cada um dos 3 palestrantes 4 perguntas, e eles vão ter que, em 3 minutos, responder essas 4 perguntas. Vou começar pelo doutor Paulo Guedes. Como a flexibilização das leis trabalhistas pode contribuir efetivamente para o crescimento econômico do país? Os senhores acreditam que isso possa acontecer com a ideologia social predominante no Executivo e Legislativo? Tais leis podem ser consideradas como uma âncora econômica? E, ainda para o senhor, por que os liberais não têm, ou têm tanta rejeição? Como podemos mudar esse cenário? Na sua opinião, qual é o meio de coerção que a população brasileira tem para obter as mudanças no governo? E, finalmente, Paulo Guedes, há um tempo você, neste mesmo espaço, estava otimista em relação à economia brasileira para a década. Você continua com o mesmo otimismo? Poderia fundamentar? Bom, 3 minutos. O otimismo vem da minha certeza de que o que estamos fazendo aqui aumenta a competitividade do processo político. O Brasil está se transformando em uma grande sociedade aberta. Os mercados políticos estão
necessariamente, pelo que estamos fazendo aqui, vão ter que abrir espaço político para as ideias da liberal-democracia, né? Quer dizer, a vergonha que o social-democrata tem, nós temos um Banco Central independente já, desde o Gustavo Franco, que é o coração do combate à inflação, mas ninguém tem coragem de apresentar isso, né? Nós já temos 50 milhões de pessoas no mercado de trabalho informal, desempregados, sem contribuir para a Previdência, ninguém tem coragem de atacar isso. Então, eu acredito numa grande sociedade aberta, que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos falando isso é uma provocação ao lado de lá. Alguém do lado de lá vai ter que falar sobre isso, fazer isso, atacar isso, né? E isso é que me dá um otimismo para frente. O Brasil está caminhando na direção de uma grande sociedade aberta, que ainda é um saci pererê, mas a outra perna vai aparecer já já, por essas provocações e pela perda de espaço político, quando a fraude fica evidente, de você dizer que tem 4, 5, 6 partidos, na verdade, estão todos disputando apenas os 40% do PIB. Eles não têm propostas alternativas. Isso vai ficando pelado, nu, numa sociedade aberta, e alguém reagirá a isso e ganhará votos por isso, e começa a arrastar o espectro político de novo como um pêndulo para o centro. Então, o otimismo vem disso. E, evidentemente, na hora que a inflação, essas disfunções todas, vão sendo amenizadas, a inflação era a maior delas, os juros eram maiores, mais altos ainda. A gente fala de juros disfuncionais hoje, 10% reais, são muito elevados, né? Nos Estados Unidos são 2%, no Japão é zero ou negativo, na Europa também, mas nós já tivemos juros de 30%, de 40%. Então, essas disfunções vão sendo amenizadas pelo próprio processo de amadurecimento. O PSDB cobra do PT, tem que vir a público e dizer que mudou de ideia. Pergunto eu, e o PSDB já veio a público dizer que também mudou de ideia, porque era igual? Eles eram iguais, né? Se exilaram nos mesmos países, combateram os mesmos combates, foram eleitos juntos. A disputa era só para ver quem comandava o atraso, nas palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não era uma questão de ideologia, era apenas quem comandava o atraso. Isso é uma visão que vai ficar para trás. Nós vamos superar isso, né? E vamos criar alternativas. Então, o otimismo vem disso. Quanto a como apresentar esses projetos de flexibilização do mercado de trabalho, etc., isso é aquele negócio, não adianta dar um cartão de crédito socialista. Ele primeiro emite moeda, papelzinho colorido, como o Gustavo Franco corretamente apontou. Depois ele aprende que aquilo não serve, ele começa a usar o cartão de crédito, aí ele vai e se endivida lá fora, aí desemboca no moratório, aí ele começa a se endividar aqui dentro, já é 1 trilhão, aí ele vai ver que isso é exagerado e custa caro. Então, na verdade, isso é uma visão sistêmica, por isso que eu digo que está faltando liberal-democracia nessa receita brasileira política, porque isso é sistêmico. Um liberal-democrata jamais aceitaria um combate só no Banco Central, porque se você usar as duas pernas, a fiscal e a monetária, se tiver um regime fiscal consequente, sério, o esforço monetário é muito menor. O combate à inflação do lado monetário é mais crível, primeiro, segundo, custa menos em termos de desemprego e assim por diante. Da mesma forma, as leis trabalhistas, quer dizer, hoje, como é que eu posso mudar as leis trabalhistas e reduzir os encargos se a Previdência já está quebrada? Aí o governo reage a não mudar, mas isso é sistêmico, isso é global, você tem que mexer em tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não estou satisfeito com um sistema previdenciário que já está quebrado num país jovem, que malversa recursos correntes, que não cria nem as aposentadorias decentes para o presente, nem os empregos futuros. Isso tudo está ligado. Para reduzir os encargos trabalhistas, eu preciso mexer na reforma da Previdência. Quer dizer, isso foi feito no Chile, por economistas de Chicago também. Quer dizer, como é que eu posso botar... Os encargos sociais, que eram 100%, caíram para 10%. E não serão mais pagos por empresas, serão contas individuais de poupança pagos pelo próprio trabalhador. Como é que eu posso fazer isso? Só se esses 100 que ficavam na mão do Estado e eram jogados fora, renderem muito menos, o que é trivial, sempre acontecerá, do que aqueles 10% na mão do setor privado. Então, o Estado forte não é sinônimo do Estado provendo aquele serviço. A Previdência Pública chilena é forte, o trabalhador tem a garantia que aquilo vai render 6%, só que aquilo é provido pelo setor privado, é terceirizado. Então, os encargos caíram de 100% para 10%, aquilo são contas individuais que vão para as associações de previdência pública, mas, na verdade, são privadas. É como se tivesse um novo sistema financeiro independente do sistema bancário, foi feito separado. Foi feito aqui está o sistema bancário, aqui está o sistema previdenciário.
para não correr como correu aquele banqueiro lá de São Paulo com o dinheiro dos outros para casa, né? Transformou no mano, fez normal no Brasil, né? O sujeito enfeitou a casa com obras de Portinari, isso, aquilo, aquilo outro, e desapareceu com o dinheiro, e com altas conexões na República. Então, para não acontecer isso com o dinheiro do trabalhador, foi separado. Então, a indústria previdenciária chilena é separada da indústria bancária, altamente competitiva, e está ligada aos encargos trabalhistas. Como é que eu vou mexer nos encargos trabalhistas se aquela máquina de destruir recursos está ligada ainda? O governo não abre mão disso, ele precisa daquelas contribuições de 100%, 150%, o que for, né? Agora, para mexer, tem que mexer em tudo. E isso, infelizmente, não está na mão do social-democrata. Essa tecnologia é estranha a eles. Eles vão girar ainda algum tempo, mas não vão chegar lá com facilidade. Então, nós vamos precisar dessas mudanças. O otimismo vê um pouco disso também. Cometíamos N erros, depois N-1, N-2, N-3. Estamos reduzindo o número de erros, né? Por processos evolucionários de tentativa e erro. Estamos eliminando os erros possíveis e criando uma base institucional, gradualmente. Hoje temos um Banco Central virtualmente independente. A inflação está dentro da meta, né? Mas temos distorções em todos os outros mercados, mercado de trabalho, mercado previdenciário. Isso nós vamos ter que mexer. Quer dizer, na hora que você mexer isso com um enfoque liberal-democrata, por que não há greves no Chile, praticamente? Porque os trabalhadores são sócios do progresso, são capitalistas, têm participação acionária nas empresas. Tá certo? E não só a economia cresce muito, como a distribuição de renda também vai melhorando, porque eles são capitalistas. Quando a bolsa sobe, sobe para todo mundo ganha com aquilo. Isso é uma visão liberal-democrata. Ou nós olhamos isso, ou se insistimos em que, na busca do consenso, não, temos que ser consensuais com fechamento cognitivo. A Argentina foi consensual. Ou você evita Perón, um general, evita Perón, um general. E, afundando, a sexta maior economia do mundo no início do século passado está aí hoje esfacelada também. Por quê? Porque eram todos peronistas. Desapareceu. Cadê a liberal-democracia na Argentina? Desapareceu. Na América Latina em geral. Desapareceu. Se você pensa errado, se você bloqueia, se você impede o surgimento, inclusive, do seu antagonista, a essência da grande sociedade aberta e a razão pela qual nós nos reunimos é justamente para, olha, você apresenta o seu ponto de vista, o outro apresenta o outro e a gente tenta ver qual é o melhor caminho. Se você suprime o outro lado, se o socialismo é o bico, né? Se o paternalismo, se tudo o que os liberais apresentaram para a sociedade ocidental é ignorado, nós vamos crescer menos. Aí você pergunta, por que os liberais morreram historicamente? Há uma culpa. Apelaram ao cérebro e esqueceram a razão, esqueceram o coração, a emoção. Os socialistas, com mapas cognitivos inadequados e errados, atacaram os problemas certos. As inseguranças dos indivíduos, os medos, o medo da velhice, o medo do desemprego, o medo de participar de uma ordem impessoal, como enfatizou ontem o nosso prêmio Nobel Douglas North, é uma ordem impessoal. Como mudar dessa sociedade primitiva, baseada em tudo pessoal, tudo visualmente contactável, para uma sociedade impessoal, onde tudo que você consome ou oferece ou troca de serviço está muito longe do que você enxerga, e você se sente pequeno nessa grande ordem. O socialismo atacou, com equipamento completamente errado, a questão certa. Então, ele ganhou o coração dos homens no mundo inteiro. Os liberais terão que atacar esse problema. Ou nós vamos trazer uma versão educada de como atacar esses problemas, que são da emoção humana, de como se integrar a essa grande rede, que, na verdade, é uma extensa ordem de cooperação, não é competição. Competem as empresas, são instrumentos, tudo tem uma forma de ver, né? E os liberais nunca souberam traduzir isso. Duas empresas, na verdade, são duas alternativas de solução para um problema para o consumidor. Uma é o sistema digital francês, o outro é o sistema digital japonês. São alternativas tecnológicas diferentes, empresas da mesma forma competem por soluções alternativas. Não é competição destrutiva, darwiniana, nada disso. O mundo está crescendo, o progresso é inequívoco. A população mundial que estava estável em 200 milhões de habitantes até pouco depois da Idade Média, de repente explodiu para 6 bilhões. Por quê? Porque a tecnologia e esse arranjo de organizações sociais está permitindo o avanço.
Então, isso é um sistema cooperativo, isso é um sistema de integração, isso é um sistema de divisão de trabalho. Eu dependo de você, você depende de mim. Os liberais não souberam decodificar isso, né? E aí uma mensagem primitiva, porém importante, que é a solidariedade humana, venceu a razão. Agora, é um breve interregno na história da humanidade, são só 100 anos. São só 100 anos, foi de 1850 a 1950, o domínio do socialismo como um sistema intelectual. Hoje é um fantasma que ocupa ainda corações, porque nós não conseguimos decodificar a nova mensagem. Mas, do ponto de vista intelectual, é um fantasma. Não tem, a casa-mata foi destruída, é vazio, é oco, e experimentalmente foi uma tragédia. Muito obrigada, doutor Paulo Guedes. As mesmas 4 perguntas para o doutor, não as mesmas perguntas, mas outras 4 perguntas para o doutor Gustavo Franco, que terá aí agora, não 3, mas 5 minutos. Doutor Gustavo Franco, a responsabilidade fiscal demonstra privilégios que precisam ser corrigidos. Exemplo, bancos estaduais. O que dizer da Petrobras e outras estatais? Nessa mesma linha, como os economistas veem essa voracidade de uma estatal como a Petrobras, tentando comprar tudo o que vê pela frente, acentuando ainda mais seu monopólio? E aqui uma provocação. O senhor fez parte da equipe do Plano Real e diz que a inércia não existe. O Plano Real, então, deu certo por acidente? Como fomos curados, já que o mal não era a inércia? E esta aqui, quando vai acabar o controle cambial brasileiro? Vamos seguir o exemplo do Banco Central citado? Seremos o último país a acabar com uma intervenção indevida? Quando vou poder usar meus dólares de exportações para pagar minhas importações sem pagar pedágio aos bancos? Muito bem, 5 minutos, né? Deixa eu começar pela segunda, sobre a suposta teoria da inflação inercial. Pessoalmente, eu acho que a teoria da inflação inercial é uma das maiores empulhações intelectuais a que o mundo acadêmico brasileiro esteve sujeito. Trata-se de olhar uma realidade estatística, que é a correlação da inflação corrente com a inflação passada, e achar que aí existe uma relação de causa e efeito e determinação. E daí se segue um raciocínio um tanto obtuso, mas popular, segundo o qual, se você consegue apagar o passado, você determina o futuro. E, portanto, uma inflação como nós tivemos, com os números superlativos que eu mencionei, fica sendo uma espécie de efeito sem causa, entendeu? Ela só existe hoje porque existe ontem, não tem nada de errado com o Brasil. Isso é uma forma de charlatanismo popular que resultou em prolongar o sofrimento da sociedade brasileira com relação à inflação e deu muito trabalho, porque os políticos acreditavam que com um congelamentozinho, uma desindexaçãozinha, uns truquezinhos de mudança de padrão monetário, resolvia o problema da inflação. Quem acha que o Plano Real foi mais um desses truques não entendeu coisa nenhuma do que aconteceu no Plano Real. Claro que a mudança de padrão monetário requer a tecnologia de reescrever contratos, reconverter obrigações, mantendo o seu equilíbrio, e o Plano Real inovou em relação a todos os outros, na medida que fez o mais próximo possível de uma transição de mercado, onde as partes de um contrato puderam negociar a migração para uma outra moeda e não recebendo instruções da autoridade estatal. E justamente por causa disso, o Plano Real, em matéria de contencioso judicial sobre seus dispositivos de transição contratual, é absolutamente zero problema comparado com Plano Bresser, Plano Cruzado, que dá rolo até hoje por conta das trapalhadas jurídicas e econômicas que produziram. O Plano Real deu certo, e essa moeda que os senhores e senhoras carregam no bolso até hoje, porque atacou a infecção, tá certo?
pode ser... Eu, às vezes, me incomodo com meu amigo Paulo aqui, porque ele fala do que falta fazer, dando a impressão de que a gente fez pouco, tá certo? Que esses fundamentos, essas doenças, essas infecções que produziram a hiperinflação no Brasil estão intocados. Nós trouxemos uma inflação de 5.000% para zero, sem recessão, sem congelamento, sem truque, sem feitiçaria. Está cheio de gente propondo coisa parecida. Nós privatizamos mais de 150 empresas, produzindo mais de 100 bilhões de dólares de receita. É o maior programa de privatização do mundo, concentrado durante a primeira administração do presidente Fernando Henrique. Nós fizemos a abertura cuja eficácia pode ser medida pela estridência dos gritos que se ouviram, inclusive, nesse Estado. Ninguém há de negar a existência e a extensão da abertura pelo que se assistiu. Nós saneamos um sistema bancário que tinha mais de 50 instituições públicas, todas quebradas, ok? Não teve nenhum ato lesivo a depositante em razão disso. Isso custou uma fortuna para o Estado, mas foi arrumado sem que o Brasil tivesse passado por uma crise bancária. Rearrumamos as finanças da federação, estados e municípios também, não seria um exagero dizer que estados estavam todos eles quebrados também, ninguém pagava ninguém, foram anos para arrumar esse troço. Reforma da Previdência, reforma do capítulo econômico da ordem econômica da Constituição. Eu não quero aqui fazer propaganda do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas não fizemos a reforma trabalhista, não deu tempo. Não fizemos a reforma tributária, não fizemos. Por causa disso foi um fracasso? Não. Agora, deu certo porque, junto com todo o resto, havia uma crença justificada da parte da sociedade que as reformas estavam acontecendo, e estavam mesmo. E as reformas nós podíamos medir pela quantidade de gás lacrimogênio no ar, que é a quantidade de minorias ofendidas pelos privilégios que estavam sendo suprimidos naquela ocasião. Esse negócio de inércia é bobagem, tá certo? Isso é uma espécie de panaceia de economista de segunda categoria que acha que descobriu um truque esperto que resolve um grande problema social. Não é assim que a vida funciona. A vida em sociedade é um pouquinho mais complicada e não é no quadro negro que nós vamos descobrir um truque que vai resolver todos os problemas do Brasil. É mais complicado. A gente tem que se enfronhar no mundo da política, que é um mundo complicado, sujo, um desafio ético, como eu já ouvi muita gente falar no meu tempo, imagina agora, muito difícil, mas é lá que você tem que entrar para resolver os problemas e, inclusive, fazer compromissos, porque você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Fazia sentido, lá no começo daquelas reformas, pensar em privatizar o Banco do Brasil ou a Petrobras? Não, exclusivamente por uma questão de sequência. Acho que em algum momento no futuro, quem sabe, sim, dá para pensar. Acho que progressos foram feitos dentro do que era possível no sentido de reduzir os poderes da Petrobras. Alguns retrocessos nessa direção ocorreram de forma recente, mas tudo a seu tempo. Infelizmente, é preciso priorizar. Quando se vai começar o processo de reforma, não é uma equipe ministerial absolutamente homogênea, de economistas formados em Chicago, todos com a mesma cabeça fazendo a mesma coisa. Não. Isso é uma coalizão, tem diversidade dentro do governo, como fora do governo. Não é fácil e é preciso fazer compromissos. Acho que o que foi feito foi muito, me orgulho do que foi feito. Agora, que não quer dizer que está bom. Na verdade, uma parte muito ruim da história é que, depois de tudo isso, e do cansaço e de tantos inimigos, não sei o quê, ainda tínhamos que informar ao presidente Fernando Henrique: presidente, isso é só metade do negócio, ainda falta... Aí ele quase que botava a gente para fora da sala, porque tenha paciência, o negócio é... Muito bem, e uma palavra sobre controle cambial para terminar. A novidade agora é essa história de
vamos remover lá o decreto de 1933, que estabeleceu a cobertura cambial das exportações, ou seja, que o exportador está obrigado a vender seus dólares aqui no mercado brasileiro, que ele pode perfeitamente remeter de volta para fazer seus pagamentos. Esse pedágio é o spread bancário, que não é nenhuma grande restrição. De repente, isso parece ser um grande problema, e não é. O problema não é esse. O grande problema da liberalização da conta de capitais hoje em dia é muito simples, é o mesmo problema que fez com que, ao longo do tempo, as pessoas tivessem muita hesitação em usar as chamadas contas CC5, aonde qualquer cidadão pode entrar no banco e remeter dinheiro para fora ao título que bem entender, para quem bem entender, desde que se identifique. Então, o sujeito que está achando ruim, está tendo dificuldade de fazer remessas para fazer seus pagamentos no exterior, faz pela CC5, ele só precisa dizer para quem ele está mandando e informar o CPF dele. Por que tanta gente resiste a informar o seu CPF na hora de fazer uma remessa cambial? Essa é uma economia que tem muita informalidade. Tem muitas empresas que não gostam de informar o seu CPF na hora de fazer uma operação de câmbio. Esse é o verdadeiro problema. Eu acho que quando os 25 princípios da Basileia começaram a se tornar uma regra corrente, padronizada de funcionamento e supervisão bancária no resto do mundo, houve uma espécie de ressurreição de controles cambiais, não com o intuito antigo brasileiro de prevenir a saída de recursos, aprisionar o dinheiro do brasileiro aqui dentro. O problema não é esse. O sentido do controle cambial hoje é o de tributário, acompanhar os patrimônios das pessoas, não interferir, evidentemente. Todo cidadão em dia, com as suas obrigações fiscais e tributárias, pode mandar o dinheiro para fora a hora que bem entender. Agora, se isso tem indícios de discrepância com os patrimônios declarados, ou se tem indícios de que tem lavanderia, o Estado não pode se ausentar desse tipo de controle e supervisão, que é o que existe em toda a parte do mundo. A ideia de que no Brasil nós vamos liberar geral a regulamentação cambial para todo mundo poder mandar dinheiro sem dizer para onde e sem se identificar é uma absoluta tolice. Vamos parar com isso e voltar à realidade. Nem vou fazer a provocação ao doutor Gustavo Franco, porque ele disse que não houve tempo para fazer reforma. Eu perguntaria em 8 anos se não foi possível, o governo não quis. Mas nem vou fazer a pergunta, porque por causa de agenda. Por causa de agenda, o nosso palestrante, o economista Paulo Guedes, precisa se retirar para cumprir o seu compromisso. Eu não sei se é a mesma situação do doutor Gustavo. E antes de o Nelson Sironski responder, eu vou então passar, em nome do Instituto de Estudos Empresariais, os diplomas correspondentes a essa participação, liberando o doutor Paulo Guedes. Bom, ficou apenas a provocação, não precisa, doutor Gustavo, responder, é uma pessoa gentil e educada, mas vamos lá. Ana Amélia? Diga. Eu abro mão da minha pergunta para ouvir a resposta, doutor Gustavo. O senhor vai ganhar, bom, o senhor vai ganhar 5 minutos, mais 5 minutos. Não, acho que foi coincidência que eu ter feito aqui uma pequena listagem de coisas que foram feitas no âmbito de reformas, especialmente durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique. E quando a gente diz, fizemos privatizações de mais de 150 instituições, ou concessões, ou coisa assim,
as pessoas não têm noção que cada uma dessas 150 é uma encrenca que, às vezes, é do tamanho de um bonde. Privatização, abertura, essas mudanças constitucionais, cada uma dessas coisas foi uma encrenca. E, durante os primeiros 4 anos, eu estive participando de cada uma dessas coisas e não se parou um segundo. Acho que me lembro bem de uma conversa que o presidente, então o ministro da Fazenda, teve com sua equipe bem no começo, quando ele perguntou para nós: escuta, agora que estamos aqui começando essa jornada, que eu não sei quanto tempo vai durar, o que vocês acham que tem que fazer? Aí ouviu uma cantilinária sobre esse tipo de reforma: vamos ter inflação de primeiro mundo, vamos fazer responsabilidade fiscal, vamos fazer privatização, vamos fazer. Ele dizia: olha, é muito fácil para mim dizer que isso aí é tudo romance, que não vai acontecer. Eu sou o 4º ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, nós estamos há 1 ano e meio da eleição e vocês estão brincando de casinha, porque não é assim a vida. Mas nós fizemos, aconteceu. Acho que demos azar por 2 razões. Os primeiros 4 anos foram muito bem, mas vem uma crise internacional. Vem uma crise internacional que problematiza muito o que era uma questão tática e não estratégica, que era o problema do câmbio. A situação cambial, no meu tempo, era muito parecida com a situação de hoje, né? Quando se dizia que o câmbio era baixo porque eu era teimoso, caramba, e hoje é o que, então? Né? Estamos com o mesmo nível de taxa de câmbio real. As pessoas não gostam de oferta e procura, essa é a sensação que eu tenho, né? Mas as crises internacionais, combinadas com esse problema sério do desgaste produzido pelas próprias reformas, resultou que o segundo mandato foi pobre de reformas. Na ocasião, eu me lembro de, em 1998, receber no Banco Central a visita do então ex-qualquer coisa, Domingo Cavallo. Ele então não era nada, era só um consultor amigo, foi me visitar no Banco Central, aí disse assim: pois esse negócio de fazer reformas mais ou menos, ele usou a imagem do Gorbachev. Ele disse assim: o Gorbachev foi um herói desse planeta porque ele conduziu as reformas na extinta União Soviética, conseguiu que não houvesse uma guerra civil que seria nuclear e destrutiva para o mundo inteiro. Enfim, foi um espetáculo. Agora, ao final do processo, Gorbachev não conseguia se eleger síndico do prédio dele, em Moscou. A liderança se consumiu com o processo de tantos inimigos e ressentimentos e arestas que ele foi formando. Aqui no Brasil, eu acho que já foi um milagre que o presidente Fernando Henrique fizesse esse papel antipático durante o primeiro mandato, saco de maldades, coisas contra o povo, via brincando conosco com relação a isso. No segundo mandato, ele queria, sim, uma vida mais leve com relação ao Congresso. Um erro estratégico, talvez. O fato é que a crise internacional acabou mudando os planos de todo mundo. E foi uma pena, o segundo mandato foi pobre de reformas. Não se imaginava que a mudança na política cambial fosse um ferimento tão grande ao imaginário popular, ou que o imaginário popular tivesse percebido toda a hesitação que o PSDB ainda tinha em avançar nas agendas aí de conteúdo dito neoliberal. O fato que não apenas acho que nós perdemos o segundo mandato em termos de reformas, como nós fizemos um candidato para suceder o presidente Fernando Henrique,
que não representava o sentimento reformista, que eu acho que foi a melhor parte do governo Fernando Henrique no início. Perdemos as eleições, mas acho que, no final das contas, ganhamos, porque o modelo alternativo daqueles que achavam que nós estávamos fazendo tudo errado foi derrotado antes mesmo do presidente Lula ser eleito, porque o dito mercado, ou a polis organizada, a hiperdemocracia, rejeitou os planos petistas de um mundo socialista, sei lá o quê, diferente daquilo que estávamos fazendo. E o presidente Lula foi forçado a voltar à agenda reformista, quase que do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, com muito menos sinceridade e eficácia, fazendo algo que não acreditam. Evidentemente, isso não tem a ressonância que poderia ter, e acaba se esgotando numa espécie de vazio, que é a situação que nós temos hoje, onde o simulacro se esboroou. Esse é um governo sem projeto, sem personalidade, adotou a personalidade de outro, a máscara caiu, não tem nada por trás, e felizmente nós estamos perto de um momento de decidir novamente para onde vai o país. Doutor Gustavo Franco, muito obrigada pela gentileza. Realmente as dificuldades, quem vive em Brasília sabe disso, eu agradeço muito a sua gentileza de ter respondido à provocação, e também agradeço muito a gentileza do Nelson Sirotsky por ter aberto o espaço dele em função exatamente do nosso tempo. Os nossos próximos conferencistas para o painel seguinte, uma visão histórica, cultural e comparativa do Estado, muito interessante, já estão aguardando. Portanto, eu agradeço aos dois palestrantes, ao Nelson e ao Dr. Gustavo Franco, pela grande colaboração em nome do IEE. Muito obrigada.